Já estamos adorando ao Senhor na beleza da sua santidade. O Espírito de Deus já está se movendo entre nós. Pela manhã foi uma bênção de Deus. De forma muito especial eu recebi nesta manhã de EBD a palavra abençoadora de Deus, a palavra que nos dá ânimo, que nos dá alegria, que nos ajuda a prosseguir. E esta noite, como de costume, o Senhor nos reúne para adorá-lo, para ouvir a sua voz através da sua palavra. E ouvindo o primeiro hino que foi cantado, eu prestei atenção numa frase que é a ênfase que o nosso Deus muda destinos. O nosso Deus tem poder para mudar destinos. Aleluia. Isto falou comigo. O Espírito Santo me alegrou com esta frase. Destinos mudados para melhor pelo Senhor. Glórias a Deus. Eu quero te convidar a igreja, para nós abrirmos a palavra do Senhor no segundo livro dos Reis, no capítulo de número 5. Obrigado, meu. A partir do versículo de número 1. Segundo livro dos Reis, capítulo de número 5, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Você pode acompanhar também aqui no telão, que já está à disposição dos irmãos também. Diz a palavra de Deus: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse a menina à sua senhora: tomara o meu senhor Naamã estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Aleluia. Glórias a Deus. Até o versículo 3 nós temos lido. Meus amados e queridos irmãos, nós temos nos alegrado na presença de Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós. De fato, a irmã Rosinete falou aqui algo muito importante. É muito lindo quando Deus usa o seu líder para direcionar o seu povo para aquilo que é a sua vontade. E esta campanha que foi deflagrada na área 91 já tem trazido frutos para a glória de Deus. Isto tem sido a vontade do Senhor, e eu posso dizer pela Bíblia, que todas as vezes que o Senhor deflagrou jejum e oração, o braço de Deus se moveu a favor do seu povo de maneira sobrenatural. Eu posso dizer pela Bíblia, que quando nós nos posicionamos desta forma, o Senhor promove sobre nós a orientação que nós precisamos, a autoridade espiritual que nós precisamos,
o avivamento que nós precisamos, o posicionamento que nós precisamos. Porque nos dias atuais, embora as guerras não cessem, mas o Senhor permanece no comando, dando a direção para a sua igreja. O Senhor permanece na direção, dando o comando para aqueles que o buscam. E nós somos abençoados por isso. O texto que nós temos lido nos faz lembrar de uma verdade divina, que muitas vezes nós jejuamos e nós oramos e Deus resolve atender imediatamente. Deus resolve atender muitas vezes o que pedimos de forma imediata, como aconteceu com o rei Ezequias. Estava doente, e a Bíblia diz que ele estava doente de morte. O profeta Isaías chega diante daquele homem de Deus e diz: arruma a tua casa, porque assim diz o Senhor, tu morrerás e não viverás. A Bíblia diz que ele virou o rosto para a parede, clamou ao Senhor, e a Bíblia também diz que o profeta não tinha saído da cidade, recuou a voz em direção ao profeta e diz: volta lá, que eu já ouvi a oração do meu servo, diz para ele que eu já ouvi e vou responder, ele não vai mais morrer, eu vou dar mais 15 anos de vida para ele. Tem momentos que Deus age assim, porque Ele é Deus. Mas tem momento que Deus organiza um processo, que Deus organiza degraus, que o Senhor faz um planejamento para dar respostas. E nós, como seus servos, aqueles que o temem, aquele que está ouvindo o comando da liderança, vamos jejuar, vamos orar, começa a ouvir a voz de Deus e começa a compreender aonde Deus está trabalhando. O capítulo de número 5 de 2 Reis é um exemplo de como Deus escolhe abençoar o homem estrangeiro, que não tinha um vínculo israelita, mas resolve fazer isso através de um processo. A Bíblia diz no versículo 1 que o Senhor usa um general famoso para dar vitória à Síria. E a primeira coisa que nós entendemos aqui, quando a Bíblia dá ênfase de que foi o Senhor que deu vitória à Síria, nós nos alegramos, porque em tudo na nossa vida o Senhor está no comando. E nós, como servo de Deus, precisamos crer nisso. Se está na bonança, Deus está no comando. Mas se entramos no enfrentamento, Deus também está no comando. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor deu vitória para a Síria através de um homem chamado Naamã. O Senhor estava no controle daquilo. Não foi a Síria com seu poder, não foi a Síria com seu exército. O Senhor quis assim, e assim aconteceu. E quando aquele homem sai da Síria, ele leva uma menina, que a Bíblia não dá nome para esta menina, mas a menina sai da sua terra como cativa, como uma prisioneira de guerra, e vai servir a família do general Naamã. Aquela menina não tinha nome, mas ela tinha uma origem. Aquela menina não tinha nome, mas ela tinha um conhecimento que mudou a história de uma família. Aquela menina não chegou na casa de Naamã e poderia ter chegado como uma pessoa rebelde. Porque nós vivemos hoje num mundo que por muito menos nós nos rebelamos. Aquela menina chegou na casa de Naamã como uma menina israelita. E eu aprendo uma coisa aqui interessante nesse texto, que Deus vive querendo fazer algo grande por nós.
Mas quando Ele nos procura, Ele precisa nos achar. Deus continua nesses dias querendo fazer coisas grandes pelas famílias, mas quando Ele olhar para a tua família, Ele precisa te achar posicionado como alguém que tenha uma origem. Aquele homem não merecia nada de Deus, mas Deus resolve fazer um processo para abençoá-lo. E quando ele olhou, o Senhor olhou para dentro daquela casa, ele acha uma mulher, uma menina, uma jovem, que tinha uma origem israelita. O que significa isso? Queremos mudanças, queremos milagres, queremos bênçãos, o Senhor está disposto a nos dar. Mas quando Ele olha em nossa direção, Ele precisa nos achar posicionado, e dentro de nós precisa ter coisas que façam a diferença quando nós falamos alguma coisa. Aquela menina ali dentro, na primeira oportunidade que ela teve, ela não murmurou, ela não se rebelou. E hoje de manhã na classe da EBD eu estava falando para os nossos jovens que a Bíblia diz lá em 2 Timóteo capítulo 3, que nesses dias que nós estamos vivendo, como sinais dos últimos dias, os grandes problemas que nós vamos enfrentar. Olha, irmãos, eu estava orando e Deus falou isso no meu coração, que nós precisamos intensificar a nossa oração pelos nossos pastores, pelos médicos, psiquiatras, pelos psicólogos. Sabe por quê? Porque lá em Timóteo diz que sinais dos últimos dias seriam problemas emocionais, comportamentais. Jesus, em 24 de Mateus, fala de guerras. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz sinais dos tempos como problemas emocionais, problemas depressivos. Homens serão amantes de si mesmo. O que é isso? Problema comportamental. Egoísmo, inveja, desobediência a pais e mães, desafeiçoados, problemas comportamentais. Mas aquela menina chegou posicionada, não mostrou rebeldia, não disse: esse homem que se ferre para lá, eu até sei uma forma de abençoar e alguém fazer algo grande por ele, mas eu não vou fazer. Não. Na primeira oportunidade que ela teve, ela deu início a um grande processo de Deus a favor da vida daquele homem. Se meu Senhor soubesse a respeito de um profeta que tem lá em Samaria, e diante dele se colocasse, ele o restauraria da sua lepra. Deus então desencadeia de dentro daquela menina uma fé sobrenatural e uma compaixão que imita a compaixão de Jesus pelo pecador. Deus então corta a fita com a fala daquela menina a favor de um processo de bênção para aquela família. Inicia-se então o andar do processo do Senhor, através de pessoas. Deus usa a favor daquele estrangeiro 7 comportamentos bíblicos para abençoá-lo. Quando Deus resolve nos abençoar através de um processo, é porque Deus está trabalhando, é porque Ele está transformando, porque Ele está mudando destino, como foi cantado, é porque Ele está conscientizando, é porque Ele está fazendo descer ao pó. Muitas vezes quando Deus organiza um processo para fazer um milagre em nossa vida, Ele está atuando através da sua palavra, Ele está levantando pessoas que você menos espera, Ele está levantando pessoas até mesmo, irmão, improvável, para mostrar na tua vida que Ele é Senhor e Ele é Deus. Começou por esta menina, falou para a senhora dela, a esposa de Naamã, mas como diz um amigo meu, um pastor antigo, ele diz: Afonso,
Quando alguém fala ao meu respeito para minha esposa, é porque quer que eu saiba. Rapidinho, a mulher de Naamã foi lá e Naamã disse assim, não tem na Bíblia, mas a gente entende nas entrelinhas. A menina falou para a mulher de Naamã, e ela, no versículo de número, ela disse para a senhora, no versículo 3 e no 4, Naamã já estava tomando uma providência. Então, nas entrelinhas do versículo 3 e do versículo 4, a esposa de Naamã, que recebeu a mensagem abençoadora da menina, já tinha falado para o esposo. Aleluia. Entenda uma coisa. Quando nós procuramos as pessoas certas, Deus age mais rápido. Quando nós procuramos compartilhar o que Deus entrega para nós, o que Deus fala para ti, para a pessoa correta, para a pessoa que vai se umbrear contigo a bênção de Deus, Deus começa a dar andamento numa cadeia de fé poderosa para te abençoar. Eu acredito que essa mulher chegou para Naamã e disse, meu filho, eu tenho algo extraordinário para te dizer. Sabe aquela menina? Aquela menina das terras de Israel, aleluia, isso é muito forte. Ela não tinha nome, Moisés, mas ela tinha uma origem. Ela tinha um teor de Deus na vida. Não tinha muita importância até o nome dela, mas ela tinha uma origem poderosa, um conhecimento abençoador. Aquela menina me disse algo extraordinário. O que, minha filha? Sabe essa lepra que não tem médico, essa lepra que tu tem que não tem dinheiro, essa lepra que está tendo mais valor angustiador na tua vida do que todos os valores que tu tem de guerra até hoje, tem cura para ti. Como, minha filha? Ela disse que basta tu ires lá em Samaria, que tem um profeta de Deus, e lá ele vai te abençoar. Depois disso, da menina, da mulher de Naamã, o comportamento de Naamã, o comportamento do rei da Síria, que já estava interpretando de uma maneira diferente, mas não tem problema. Quando Deus quer operar, Ele opera. Se levante, quem se levantar contra aquilo que Deus quer fazer não adianta, cai por terra, na autoridade do nome do Senhor, porque o projeto dele é maior, a intenção dele é maior, o que ele quer fazer ele é maior, aleluia, ele é Deus. O rei da Síria disse, pega aqui essa grana, esse dinheiro, esse ouro e essa prata, e leva lá para o rei de Israel. Deus já estava organizando um projeto de graça muito poderoso para aquele homem. E graça não se compra, irmão. Graça não tem ouro. Graça não tem prata. Graça é graça. Graça é misericórdia. Sabe por que você está aqui dando glória a Deus com toda essa liberdade? É graça. Sabe por que você está aqui recebendo a palavra do Senhor e louvando a Deus? É graça, é misericórdia. Sabe por que você esteve até doente e saiu? É graça, é bondade do Senhor, é projeto divino que Ele quis para você ser abençoada e ser abençoado. O rei de Israel viu aquele dinheiro, aquela prata, aquele ouro. Sabe o que ele fez? Rasgou as vestes. Eu não entendo isso. Eu não tenho essa condição, não dá para eu fazer isso, é só o Deus de Israel que pode, é só o Todo-Poderoso. Chegou ao conhecimento então do profeta, que mandou perguntar, por que rasgaste as tuas vestes? Como quem diz, eu tenho conhecimento do que pode ser feito na vida desse homem, para abençoá-lo. Manda ele aqui. Manda ele para a minha presença.
Eu tenho um negócio para dizer para ele. Muitas vezes, nos processos que Deus faz para nos abençoar, a gente não está entendendo o que Deus está fazendo. A gente precisa do auxílio do Espírito Santo, para não murmurar, para não sair da fé, para não ficar na margem do caminho. Uns Deus faz logo, outros é assim, no processo, devagar, agindo, transformando, trabalhando, mudando o meu pensamento, mudando a minha maneira de falar, de pensar, escravizando o meu eu, me levando para o pó, dizendo quando eu digo eu que consigo, o Senhor diz não é, vem mais para cá, que lá na frente tu vai entender o que eu queria contigo, louvado seja o nome do Senhor para sempre. Naamã se coloca diante do profeta, e o profeta manda uma mensagem para ele dizendo: mergulha 7 vezes na água do Jordão. A cabeça de Naamã faz assim, dá um rodopio. Ele se lembra das águas do Jordão, uma água turva, suja. E ele então se levanta diante do projeto de Deus para abençoá-lo, e se lembra das águas límpidas dos rios da Síria, da sua região, da pureza daquelas águas. Quando a gente chega, infelizmente, no nosso litoral aqui e vê imprópria para banho, impróprio para banho, impróprio para banho, a gente não tem coragem nem de molhar o pé com medo. As águas turvas do Jordão. E ele então se levanta quanto o grande processo de Deus, o projeto de Deus, e diz: eu não vou mergulhar nessas águas. Quando Deus está trabalhando, quando Deus está fazendo, muitas vezes nós somos colocados em ambiente que nós não estamos entendendo o trabalhar de Deus. E ele então reclama. Quando Eliseu manda ele mergulhar nas águas do rio Jordão, ele diz no versículo 11: eu pensava que ele sairia ter comigo, porque eu sou um importante general. É Deus trabalhando. Muitas vezes o Senhor está trabalhando, e nós temos que esperar, e nós temos que se encaixar, e nós temos que crescer, e nós temos que amadurecer, e nós temos que entender, e nós temos que ouvir a voz do Senhor de forma límpida e clara, para que Ele chegue com a bandeja de ouro para você e diga: servo, chegou o momento, receba. Ele reclamou por causa das águas, e ele ouviu então a 7ª voz, se negou a mergulhar nas águas turvas do Jordão. E quando ele se negou, veio a 7ª voz para ele, o 7º comportamento, que é o número da perfeição de Deus, é o número do tempo de Deus, é o número do tempo do agir de Deus. Nem sempre é imediato. Talvez você está caminhando com alguma coisa todo dia, orando, buscando, agora campanha de jejum, e você não vê o agir final de Deus. Calma, você está no processo do Senhor, aleluia. A voz dos servos de Naamã
Naamã: meu senhor, se ele tivesse te pedido alguma coisa impossível, tu não farias, ou difícil, tu não farias, quanto mais mergulhar nas águas. Como é bom ouvir uma palavra de Deus. Espere, Deus está neste negócio. Não eram as águas límpidas que Deus queria que ele mergulhasse. Não eram as águas puras que Deus queria que ele mergulhasse. As águas teriam que ser as águas turvas do Jordão. Porque às vezes nós escolhemos caminhar e receber alguma coisa de Deus, caminhando por lugares que Deus não está. As águas do Rio Jordão para Israel significavam muito. Estavam turvas, mas por lá passou a arca do Senhor. Por lá Josué parou na sua beirada e orou e disse: Senhor, daqui para frente, o que nós temos que fazer? E o Senhor deu as coordenadas e disse: Josué, é assim, assim e assim que tu vai atravessar a pé enxuto as águas do Jordão. A arca do Senhor atravessou. Os profetas do Senhor atravessaram. E ali tinha um significado poderoso para Deus. Você está tendo que atravessar o deserto, ou mergulhar em águas que você não gostaria. Preocupe-se só com uma coisa: Deus está contigo. Se Ele estiver contigo, mergulhe uma e venha. Mergulhe duas e venha. Se Ele estiver contigo, mergulhe três e venha. Irmão Afonso, cada vez que eu estou mergulhando, está piorando, está apertando. Se o Senhor é contigo, mergulhe quatro e venha. Eu não estou entendendo. Quanto mais eu mergulho, mais está apertando. Mergulhe 5 no Senhor e venha. Mergulhe 6. Irmão, já são tempos de 6. E eu me vejo ainda tão angustiado. Mergulhe 7. O tempo de Deus chegará. A água pode ser turva, mas o Senhor está presente. Não queira ir para as outras águas. Não queira fazer de outro jeito. Não queira escolher outros caminhos. Porque Deus, Ele tem um propósito. Sabe o que é que Deus tem de propósito nisso tudo? Em 7 mergulhos em águas turvas. Sabe o que Deus quer? Ele tem um propósito do que tem acontecido muito aqui. Ver o nome dEle glorificado. Ver crente dando glória a Deus e aleluia. Ver crente dizendo: Senhor, Tu és grande na minha vida e na minha família. Naamã não teve mais o que fazer. Quando ele levantou a 7ª vez das águas turvas e sujas do Jordão, ele olhou para o seu corpo, não tinha mais mancha na pele, ele foi curado, ele foi revigorado. E aqui Deus prova
para nós que Deus, quando Ele quer, Ele cura da enfermidade e Ele cura também da alma. Ele muda o pensamento, Ele troca a idolatria pela adoração ao Deus verdadeiro. Aqui na história de Naamã, minha Bíblia diz que Naamã, depois que ficou purificado, ele pegou os seus carros, os seus soldados, foi para a presença do profeta, não para exaltar o profeta, mas para dizer: profeta, olha eu aqui, Naamã, o grande general, olha eu aqui, profeta, eu vim aqui fazer alguma coisa, mas antes de tudo eu vim aqui te dizer uma coisa: o Deus de Israel é o verdadeiro Deus. O Deus de Israel é grande, o Deus de Israel é poderoso, o Deus de Israel muda caminhos. E eu quero te dizer uma coisa: ó profeta, eu vou voltar para a minha terra, e lá o Deus é outro, mas o Deus que eu tenho dentro de mim agora é diferente do Deus da minha terra. O Deus que eu tenho dentro de mim, profeta, é um Deus vivo, é um Deus poderoso, é um Deus grandioso, é um Deus maravilhoso, é um Deus que faz, é um Deus que transforma, é um Deus que cura. Aleluia! Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Em Israel. Como isso começou? Através de uma menina que não tinha nome, mas tinha origem, que não tinha nome, mas tinha Deus, que não tinha nome, mas tinha uma palavra de poder que transforma. Aleluia. Fique posicionada, fique posicionado. Não troque as águas turvas aonde o Senhor está pelas águas límpidas do mundo vazio sem Deus. Que Deus nos abençoe.